Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Três Preciosos Conselhos. E o texto bíblico para a nossa meditação está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, que nos instrui, nos aconselha e nos concede sabedoria de vida. Pai, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a compreender o significado desta passagem bíblica que acabamos de ler. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há alguns dias foi matéria nos principais jornais a descoberta ao sul de Jerusalém, no deserto da Judéia, de manuscritos do Antigo Testamento. Estes manuscritos, juntamente com os assim chamados manuscritos do Mar Morto, descobertos no século passado, na região de Qumran, revolucionaram o estudo da arqueologia bíblica. Os arqueólogos de Jerusalém consideram a descoberta destes manuscritos há alguns dias no deserto da Judéia como um dos achados arqueológicos mais significativos das últimas décadas. Estes achados permitem reconstruir os textos bíblicos antigos. E os achados recentes ao sul de Jerusalém são de textos do Antigo Testamento escritos há mais de 2000 anos. Quando nós ouvimos esse tipo de notícia, é importante entendermos o significado destes acontecimentos. Os textos bíblicos de que nós dispomos hoje são altamente confiáveis, são fiéis aos textos bíblicos originais, em mais de 90%, de acordo com os estudiosos. Só para vocês terem ideia, nós lemos livros como a Ilíada, a Odisseia, livros principalmente da literatura grega antiga, e nós, quando lemos esses livros, não questionamos a autenticidade da leitura, do que está escrito nestes livros. Nós consideramos que eles são fiéis aos originais. E, no entanto, nós temos poucas cópias antigas destes clássicos da literatura grega e romana. Alguns livros que remontam à literatura antiga
não tem mais do que 10 cópias em termos de manuscritos mais antigos, mais primitivos. No entanto, é importante que se diga que só em relação ao Novo Testamento existem milhares de manuscritos primitivos, datados dos primeiros séculos, que são muito semelhantes entre si e que, portanto, atestam a fidelidade dos textos atuais do Antigo e do Novo Testamento em relação aos manuscritos originais que não existem mais. Nós não temos hoje à disposição os manuscritos originais em pergaminho e em papiro dos textos do Antigo e do Novo Testamento. Não existem mais. No entanto, nós temos hoje em museus importantes do mundo, como por exemplo o Museu do Vaticano, o Museu Britânico, nós dispomos de cópias muito antigas e que, analisadas em conjunto, permitem afirmar, sem erro, que as Bíblias, como nós temos hoje, são altamente fiéis aos textos originais, hebraico e grego. O Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Com a descoberta destes manuscritos do Antigo Testamento, no deserto da Judéia, aumentamos ainda mais a nossa confiança na literatura bíblica. E surge uma pergunta: livros clássicos, antigos, têm poucas cópias primitivas. E por que será que Deus permitiu que os textos do Antigo e do Novo Testamento tenham tantas cópias à disposição? E continuamos a achar novos manuscritos que atestam a fidelidade destes textos. Por que Deus agiu desta maneira? Porque Deus deseja que nós possamos confiar na autoridade espiritual das Escrituras Sagradas. Os textos bíblicos contêm ensinamentos e conselhos extremamente importantes para a nossa saúde espiritual. Nenhum livro, nem de filosofia, nem de psicologia, pode se comparar à sabedoria contida nos textos bíblicos. Entendam bem o que eu estou dizendo. Não estou desqualificando como pastor a importância dos textos de filosofia e dos textos de psicologia. Afinal de contas, foi Deus quem concedeu sabedoria aos psicólogos, aos filósofos, para que estes pudessem chamar a nossa atenção para aspectos importantes do cotidiano. Psicólogos e filósofos sérios nos ajudam a fazer importantes reflexões sobre a vida. E isso faz parte necessária do nosso viver. No entanto, como cristãos, é importante nós reconhecermos que, em termos de autoridade espiritual, a Bíblia sempre terá a última palavra. Ela é a autoridade para as nossas vidas em matéria de crescimento espiritual, em matéria de salvação. Uma segunda importante observação. Quando nós falamos em autoridade espiritual da Bíblia, precisamos ter cuidado para não tirar conclusões equivocadas. A Bíblia deve ser interpretada
de maneira coerente com o espírito cultural da época. Ou seja, eu não vou transformar a Bíblia em um livro técnico de ciência, em um livro técnico de história ou de geografia, porque os autores foram mais de 40, escrevendo ao longo de muitos séculos, pertenceram a realidades históricas e culturais diversificadas. E os seus escritos refletem necessariamente o ambiente cultural ao qual eles pertenceram. Portanto, não posso imaginar que os autores da época escrevam numa linguagem jornalística e científica à semelhança de acadêmicos do atual século, por exemplo. Seria uma falta de bom senso eu querer afirmar que a Terra é plana, porque o livro de Gênesis descreve no hebraico a Terra como sendo plana. Porque o autor do livro de Gênesis pertenceu a uma realidade, a um ambiente cultural distinto do meu. Hoje, você e eu vivemos numa era científica, mas os autores antigos da Bíblia viveram numa era pré-científica. Feitas essas considerações, nós podemos afirmar que quando nós lemos a Bíblia, é importante pedirmos a orientação e a iluminação do Espírito Santo para que possamos interpretá-la corretamente e absorver dela os preciosos e ricos ensinamentos espirituais que certamente contribuirão para que você e eu possamos viver uma vida digna do projeto original que Deus sempre teve em mente para com o ser humano. A palavra de Deus traz, portanto, importantes conselhos para a nossa saúde espiritual. E o texto do livro de Hebreus, que nós lemos, traz referência a 3 destes conselhos, que são fundamentais para que uma sociedade possa viver de maneira estável, de maneira construtiva, de maneira saudável. Quais são estes conselhos? O primeiro é o amor fraternal. Vejam, o texto do livro de Hebreus, capítulo 13, começa com esta afirmação: seja constante o amor fraternal. A palavra amor é frequentemente mal interpretada como se referisse a um sentimento humano. Ou seja, as pessoas afirmam no dia a dia, em seus diálogos uns com os outros, eu não sinto amor. Parece que eu não sinto amor para com esta pessoa, para com aquela pessoa. Eu não sinto que ele me ama, eu não sinto que ela me ama. Vejam, a palavra amor não tem quase nenhuma relação com o sentimento que hoje, na linguagem moderna, nós chamamos de amor. O amor na Bíblia se refere a uma atitude, e a uma atitude muito concreta, que é a atitude de desejar e praticar o bem em relação ao próximo. Ou seja, não tem nada a ver com simpatia. Você não sentirá simpatia por todas as pessoas. Você gostará de algumas pessoas e você não gostará de outras pessoas. Você sentirá prazer na companhia de algumas pessoas e você não sentirá prazer na companhia de outras pessoas.
O que faz você sentir simpatia? O que faz você gostar de alguns e não de outros? Tem muito a ver com os seus traços de personalidade e com os traços de personalidade de outras pessoas. Tem muito a ver com a cultura em que você foi criado e a cultura em que outras pessoas foram criadas. Quanto mais semelhantes forem os traços de personalidade, quanto mais semelhante for a cultura em que você e outros foram criados, quanto mais coisas vocês têm em comum, maior será o grau de simpatia que você sentirá por estas pessoas. Maior será a intensidade do seu prazer na companhia destas pessoas. Mas o amor do qual a Bíblia fala não tem nada a ver com isso. O amor aqui tem a ver com uma atitude de eu desejar e trabalhar para o bem da sociedade a qual eu pertenço, para o bem do meu semelhante, de pessoas que eu nem conheço provavelmente, e até para eu desejar o bem e praticar o bem em relação a pessoas em relação às quais eu não sinto nenhum tipo de simpatia. Pode até ser que haja pessoas que eu gostaria que elas não estivessem no meu entorno. No entanto, eu vou desejar o bem para elas. Eu vou trabalhar dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, para que elas estejam bem, para que elas tenham uma vida digna, uma vida respeitosa. E por que a Bíblia acrescenta o adjetivo fraternal? Fraternal vem de fraterno, que significa irmão, irmã, relativo a um irmão ou a uma irmã. Ou seja, eu só posso sentir e desejar o bem para as outras pessoas se eu considerá-las como minhas irmãs e meus irmãos. Eu só posso sentir respeito, ter respeito, desejar o bem e praticar o bem para os outros se eu considero essas pessoas como pertencentes à minha família. Que família é esta? A família chamada humanidade. A palavra de Deus nos ensina que você e eu somos irmãos. Nós temos um mesmo pai, por que não dizer uma mesma mãe, que é Deus. Você e eu fomos gerados pelo mesmo Criador. Nós podemos ter culturas diferentes. Nós podemos pertencer a etnias diferentes. Nós podemos ter cores de pele diferentes. Religiões diferentes. Culturas, visões políticas diferentes. Você pode ser eleitor do candidato A, eu eleitor do candidato B. Podemos pertencer a estratos sociais diferentes. Você ser rico e eu pobre, ou vice-versa. Mas você e eu somos irmãos. Nós pertencemos à família humana. Nós pertencemos a este grupo amado e aceito incondicionalmente por Deus.
E quando Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, ele fez questão de mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo procurou se identificar com todo tipo de gente. Ele andava com pessoas da elite, como Nicodemos, e ele andava com pessoas marginalizadas, como os leprosos e as prostitutas. E Jesus se identificou e amou cada pessoa sem exceção, mostrando que Deus nos aceita como nós somos. E a aceitação do outro, da outra, é essencial para eu poder andar no caminho do amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, diz a palavra de Deus, pois há alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Quem sabe, claro que este é um motivo aberto a discussões, inclusive teológicas, mas quem sabe se aquela pessoa que você ajudou, sem saber quem ela era, aquela pessoa que foi beneficiada com uma doação sua, aquela pessoa que apareceu a você, era um anjo disfarçado. Ou aquela pessoa que te ajudou numa determinada situação. Você nem conhecia essa pessoa e ela estava lá, te ajudou, fez um gesto bonito para você, te acolheu de alguma maneira. Não era um anjo de Deus. Ou quem sabe aquela pessoa que você conhece, que você convive há muitos e muitos anos com ela. Ela falou uma coisa para você que te ajudou muito. Quem sabe Deus não agiu por meio de um anjo. As ações de Deus superam em muito as nossas limitações do entendimento. Superam as nossas visões doutrinárias. Deus tem muitas maneiras de nos alcançar que nós desconhecemos, porque somos limitados, somos infantis, espiritualmente falando. O segundo precioso conselho da palavra de Deus é o casamento saudável. Vejam, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra seja o casamento, o leito conjugal sem mácula. Ou seja, Deus está falando que o casamento saudável, a relação conjugal construtiva, funcional, é a essência de uma sociedade. E, lamentavelmente, hoje em dia nós assistimos à dissolução do casamento. Existem múltiplos fatores que concorrem juntos para que o casamento seja uma relação cada vez mais difícil na nossa sociedade. Porque homens e mulheres, hoje, têm que trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos. Estou me referindo à maioria das pessoas.
E no trabalho, as pessoas são cada vez mais cobradas, cada vez mais valorizadas, não por quem são, mas por aquilo que elas produzem e principalmente pelo lucro que geram para as suas empresas ou para as suas famílias. Esse desgaste se reflete naturalmente nas relações pessoais. Porque as pessoas chegam em casa já cansadas, saturadas de tanta cobrança, cansadas física e emocionalmente falando. Aí chegam em casa já com sono, irritadas, e suas mentes já estão preocupadas com o trabalho do dia seguinte. Será que eu vou conseguir preencher o relatório? Será que eu vou dar conta do que o meu chefe está pedindo? Será que eu vou dar conta daquilo que o cliente está esperando de mim? Ou seja, nós estamos criando uma sociedade doente e estamos adoecendo com a nossa própria construção cultural, porque somos nós humanos que moldamos a sociedade desta maneira. E as pessoas, então, hoje mal têm tempo de olhar para si mesmas, quanto mais para o próximo, quanto mais para o marido, quanto mais para a esposa que convive com ele, com ela. Ou seja, o casamento hoje se torna um grande desafio. E nós só podemos ter um casamento saudável se nós confiarmos na ajuda de Deus e se colocarmos Deus como a prioridade absoluta do nosso casamento, das nossas vidas individuais. Se nós não tivermos Deus no centro das nossas vidas, nós vamos fracassar nos nossos relacionamentos, inclusive nos nossos relacionamentos conjugais. Porque a cultura atual conspira contra o casamento, impondo ao ser humano tantas e tantas atividades e cobranças, cobrança disso, cobrança daquilo. A vida moderna é tão cheia de cobranças que as pessoas estão sufocadas, inclusive em seus casamentos. Mas Deus, em sua misericórdia, em seu poder, pode fazer com que você seja realmente feliz no seu casamento, na sua família, criando seus filhos. Quando eu falo de casamento, não estou falando apenas do marido e da mulher, tem os filhos, as filhas. E a demanda econômica é cada vez maior. Então, o casamento não é uma tarefa fácil. E a palavra de Deus reconhece isso. A própria Bíblia reconhece que o casamento é um desafio. E ela afirma: o leito conjugal deve ser sem mácula. Lamentavelmente, o adultério, a infidelidade conjugal estão presentes em uma porcentagem significativa de casamentos. A infidelidade, o adultério são um sintoma de que a relação está disfuncional. E o que leva uma pessoa a adulterar é a ilusão do pecado. O pecado pode ser comparado com um alimento extremamente
lindo na aparência, apetitoso. Você olha aquilo na vitrine, aquele doce na confeitaria. Você passa, você fala, não, esse doce é mais do que eu posso resistir, é saboroso. O pecado é assim, ele se mostra na sua superfície como algo extremamente apetitoso, saboroso, chama a atenção. Na primeira mordida, parece uma delícia. Só que à medida que você vai mastigando, ele vai se tornando cada vez mais amargo, cada vez mais azedo. E quando você engole, você percebe que você foi enganado. Aquilo, na verdade, era um veneno disfarçado de um doce extremamente apetitoso. E aquele veneno, então, quando atinge as suas vísceras, ele te intoxica e vai te matando aos poucos. Isso é o pecado. Ele ilude as pessoas, criando nelas falsas expectativas. Ah, se eu fizer isso, a minha vida vai mudar. Casei com a pessoa errada. Se eu tivesse casado com aquela outra pessoa, a minha vida seria totalmente diferente. Quem sabe eu não posso ter a chance agora de ser feliz. Não importa que eu tenha me casado, o importante é a minha felicidade pessoal, é o meu eu. O meu eu é que deve dirigir as minhas atitudes. E a pessoa então cai na armadilha da ilusão, na armadilha do pecado. Na verdade, isso que eu vou falar está até em livros de terapia de casal escritos para psicólogos. O fator determinante do casamento não é a pessoa com quem eu me casei, mas é a maneira como nós construímos a nossa relação e a maneira como nós interagimos um com o outro. Eu li há poucos dias um artigo sobre terapia de casais escrito na Índia, por uma professora de psicologia da Índia, de uma faculdade lá na Índia. E ela afirma, com base em vários estudos, algo que vai contra a nossa cultura. Não estou defendendo isso, é apenas uma outra visão cultural. De acordo com estudos feitos na Índia, os casamentos que foram feitos por acordos entre famílias, sem que os noivos se conhecessem, tiveram e têm uma duração 5 vezes superior à média dos casamentos em que as pessoas se casaram conhecendo umas às outras. Ou seja, porque elas decidiram casar com aquela pessoa. Claro que divórcios há entre todos os grupos, mas a incidência de divórcios nesse estudo indiano, em que as pessoas se casaram conhecendo um ao outro e por decisão própria, a incidência de divórcios nesse grupo foi 5 vezes superior aos casamentos em que as famílias é que haviam decidido que os filhos deveriam se casar com esta ou aquela pessoa. Casamentos arranjados. Eu não estou defendendo os casamentos arranjados. Eu não gostaria de pertencer a uma sociedade em que os casamentos fossem arranjados. Não é esta a tese que eu quero defender. Mas eu estou mostrando, com base neste artigo, que o fator que mais importa na manutenção da relação conjugal não é a pessoa com quem você casou, mas é a maneira como você
interage com essa pessoa. É a maneira como você se comunica com essa pessoa. É a maneira como você se relaciona com essa pessoa. E isso é uma construção. Uma construção que é feita dia a dia. Ou seja, a Bíblia nos exorta a trabalharmos no sentido de mantermos o nosso casamento de uma maneira funcional. Para isto, lembre-se, você precisa considerar o seu cônjuge como uma pessoa digna, merecedora do seu amor, da sua atenção, do seu investimento emocional. E, finalmente, o terceiro conselho precioso deste texto de Hebreus é a confiança na provisão de Deus. Diz aqui o versículo 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Nós, por causa da nossa natureza, queremos sempre ter mais, e mais, e mais. A gente quer ter um carro novo todo ano, a gente quer mudar para uma casa maior, mais confortável. Isso em si não é errado. O problema é quando a gente investe a maior parte da nossa energia nesse tipo de objetivo. Nós nos tornamos escravos dos nossos desejos, das metas que foram traçadas por nós mesmos. Não é errado prosperar, não é errado querer ter um carro melhor, uma casa mais confortável, desde que isso não constitua o seu objetivo principal de vida. O meu e os seus objetivos principais de vida tem que ser crescer espiritualmente, tem que ser a vida em comunhão com Cristo e com Deus. E a palavra diz que nós podemos confiar na provisão de Deus. Ele jamais nos abandonará. Nós nunca estaremos sozinhos em nenhum tipo de situação, porque Deus estará sempre com você e comigo, mesmo, como disse o salmista, que nós estejamos andando no vale da sombra da morte. Não temerei, diz o salmista, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Deus está comigo, Deus está com você. Ele conhece suas necessidades. Ele sabe exatamente o que faz você sofrer neste instante, neste exato momento. Ele está dentro de você. Não é que ele está perto de você, ele está dentro de você. Pode contar com a ajuda de Deus. Nestes dias tão difíceis, que possamos construir uma sociedade, uma família, um lar, em que o amor seja real. Que possamos construir uma família saudável, um casamento saudável, e que possamos confiar sempre na abundante graça de Deus, que, no determinado momento, providencia o que nós precisamos, aquilo de que nós tanto precisamos. Deus jamais nos abandonará.
Meu desejo é que você tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, possam ajudar você a viver no amor fraternal, a confiar na provisão de Deus e a ter uma família que seja um reflexo da bondade e da compaixão divinas. Um forte abraço a você, meu irmão e minha irmã, e que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém.